Pegamos o pastorzão de surpresa. Que bênção. Eu tenho a honra de apresentar aqui hoje o pregador dessa manhã. Você pode se assentar. Pastor Aurivan Marinho, pastor da igreja congregacional da Estância de Recife. E que gostoso, ontem já estava conhecendo uma ovelha do irmão que está aqui em Curitiba e está aqui com a gente agora no coral. E o pastor Aurivan, um apaixonado e atuante por missões. E ali, tanto em Recife, ele é natural de Rio Grande do Norte e tem uma ação missionária com a sua igreja, do seu ministério. Eu queria estar orando pelo irmão, para que Deus possa estar continuando usando a sua vida, abençoando as nossas vidas também nessa manhã. Se você concorda, estenda as suas mãos para cá. Vamos estar orando pelo nosso pastorzão. Senhor Jesus, muito obrigado por esse missionário, por cada culto, cada mensagem. O Senhor tem se revelado, tem nos desafiado, nos encorajado a fazer mais, a viver como nunca antes. E hoje, Pai, nessa manhã, nesse culto especial, nós queremos, Deus, dedicar a vida do pastor Aurivan, Pai, e pedir, Senhor, se derrama, usa a vida do teu servo mais uma vez, que realmente possamos sair desse culto desafiados a viver missionando como nunca antes. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, bom dia a todos, graça e paz. Expressar a profunda gratidão do meu coração, estar aqui com vocês pela primeira vez e já tenho sido ricamente abençoado. Deus continue abençoando essa igreja, seus pastores, todos os irmãos e o missionário que tem sido tão relevante, tão impactante para o despertamento missionário de adolescentes, jovens, adultos. Que Deus derrame da sua graça abundantemente. Eu gostaria nessa manhã convidar você para lermos um texto da palavra do Senhor que está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós vamos falar nessa manhã sobre o tema Vivendo o Evangelho como nunca antes. E no texto para nossa exposição nessa manhã é exatamente esses primeiros 17 versículos da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, mas nós vamos ler a priori apenas os versos 1, 10 e 14. Os versículos 1, 10 e 14, diz assim: Pois sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. Verso 10: Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E o 14: Pois o amor de Cristo nos domina, nos constrange, porque reconhecemos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo escreve essa carta, bem como, de certa forma, em muitos lugares, a primeira carta, mas sobretudo esta, com um objetivo muito claro. Paulo está fazendo uma defesa do seu ministério e, sobretudo, dos métodos que ele usa e do conteúdo da sua pregação. Paulo está sendo acusado de que o conteúdo da sua pregação e os métodos adotados por ele impedem o avanço da obra de Deus. E como é que Paulo se defende? Basicamente, Paulo apresenta aqui 3 razões que são motivos de encorajamento e que dá a ele a convicção de que ele deve continuar pregando esse evangelho assim como ele tem pregado até então. E basicamente nós precisamos observar que o que Paulo apresenta aqui são pressupostos, são fundamentos que de fato encorajam a fé da igreja e fortalecem a igreja
para viver em tempo de adversidade, para enfrentar os desafios, as tribulações, mas também para que a igreja avance na realização da obra missionária. E essas três questões, ou esses três fundamentos, são os seguintes. O primeiro é esse aqui: descansando na esperança como nunca antes. Paulo está dizendo que se nós quisermos avançar, perseverar na fé e realizar a obra de Deus, nós precisamos descansar na esperança, e para nós hoje, como nunca antes. Para isso, olhe para o céu. Olhe para o céu. Quero destacar, em primeiro lugar, a esperança de uma residência permanente. O versículo 1 que nós lemos diz: pois sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. Observe que Paulo usa a expressão casa terrestre e posteriormente usa a expressão uma casa não feita por mãos humanas. Quando Paulo usa a expressão casa terrestre desse tabernáculo, e ele aponta para a realidade de que ela vai se desfazer, ele usa aqui o termo tenda. E a ideia de tenda é a ideia de alguém que não tem casa própria. É uma morada transitória, circunstancial. O sentido é de um peregrino, de alguém que não tem residência própria e que vai de lugar em lugar. E o que ele está dizendo? Usando essa metáfora, que esse corpo, isto é, essa tenda, ela está sujeita a se deteriorar, a se desfazer. E, portanto, a nossa morada terrena, ela é temporária. Mas em seguida, ele diz que quando essa tenda se desfizer, agora sim, ele usa a expressão casa, que é a ideia de uma residência fixa. Então, nós trocamos a tenda, que é morada transitória, moradia transitória e de peregrino, por uma residência fixa, não terrena, eterna, que se encontra no céu. E o que é que Paulo está apontando aqui? Para a esperança da ressurreição, em que esse corpo imortal, corruptível, será substituído por um corpo, ou transformado por um corpo glorioso, incorruptível e imortal, conforme está em 1 Coríntios, capítulo de número 15. Portanto, o que Paulo está aqui expondo para nós é que essa é a esperança que deve conduzir a vida cristã, de que um dia nós teremos uma casa celestial, eterna, uma moradia fixa, e que isso nos ajuda a enfrentarmos tudo aquilo que nos abate, tudo aquilo que nos ameaça, as doenças, as lutas, os lutos, as perdas, como foi tão característico nesse período de pandemia. Tenho para mim que às vezes a sensação que nós tínhamos é que a morte tinha adentrado ao curso da vida humana agora. É como se as pessoas estivessem despertando a morte agora. E que período de desesperança, e que período de pânico, sem as pessoas poderem se despedir dos seus entes queridos. Mas aqui tem uma esperança realista. Esse corpo, essa tenda vai se desfazer. Mas qual é a esperança diante dessa realidade? É que nós temos uma promessa de uma casa eterna no céu, uma moradia fixa. Mas Paulo avança em segundo lugar dizendo que em meio a tudo isso nós vivemos o gemido da esperança. No versículo 2 ele diz: por isso neste tabernáculo gememos, nesse corpo gememos, desejando muito ser revestido da nossa habitação celestial. Paulo agora coloca uma outra metáfora.
Ele diz que enquanto nós gozamos dessa esperança, ainda gememos. E gememos por quê? Porque temos um desejo no nosso coração: ser revestido de uma habitação celestial. Aqui há uma outra metáfora. A figura de linguagem aplicada por Paulo aqui é de alguém que tem uma veste e põe uma outra veste por cima. Eu, por exemplo, estou com essa camisa e pus esse blazer por cima. Mas há uma coisa mais aqui. Paulo está dizendo que um dia esse corpo, tipo uma veste, vai ser revestida de uma outra veste, que é um corpo glorioso. E que nesse caso, não só uma veste recobre a outra, mas que uma absorve a outra. Essa velha humanidade caída foi redimida em Cristo, e por ocasião da volta de Cristo, os que estiverem vivos serão transformados em corpos gloriosos. E é isso que ele está dizendo aqui: serão recobertos, revestidos, e portanto a nossa esperança será consumada, porque o nosso corpo será segundo o corpo de Cristo, como diz o apóstolo João. O veremos como ele é e seremos como ele é. Eu pergunto: em que lugar, em que religião, em que experiência, em que condição alguém tem essas promessas, essa esperança tão gloriosa e tão extraordinária? No verso 3 ele diz: se de fato formos encontrados vestidos e não nus. Aí ele diz: pois nós, os que estamos nesse tabernáculo, verso 4, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Aqui no verso 4, Paulo deixa claro que o pensamento dele não é o pensamento dos gregos, para quem o corpo é uma prisão, e que eles querem se livrar do corpo, ficar nu do corpo. Paulo está mostrando aqui que ao invés de nós desejarmos ficar despidos do corpo, nós queremos ser revestidos de um novo corpo, porque o corpo que Deus criou, Ele assim transformará. É sempre bom lembrar que nós não receberemos um outro corpo, nós receberemos um novo corpo, transformado e glorioso. Mas, queridos, a terceira questão que o apóstolo Paulo coloca é que essa confiança, essa esperança, ela nos coloca diante de uma confiança. Há uma confiança que provém dessa esperança. Está aqui entre os versos 5 e 8. No verso 5, ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, dando-nos o penhor do Espírito. A questão aqui é: qual a garantia de que Deus vai cumprir essa promessa em nós? Por que nós deveríamos crer nisso? E a resposta está aqui. A razão porque há uma confiança em nossos corações, que provém dessa esperança, é porque junto com essa esperança, o Senhor nos deu o penhor do Espírito. E o que é essa expressão penhor? É um termo comercial técnico, que indica o pagamento de uma primeira parcela, indicando que toda a transação será consumada. Quando o Senhor nos salvou, Ele pagou a primeira parcela, nos deu o Espírito Santo, a garantia de que Ele voltará para consumar essa obra. O apóstolo Paulo disse: independentemente das circunstâncias, nós temos confiança, nós temos bom ânimo diante das adversidades, das circunstâncias. Por quê? Porque o Senhor prometeu que a dádiva do seu Espírito representa uma garantia de que Ele voltará. O versículo 7, o verso 6, ele diz: por isso temos sempre confiança, bom ânimo, e sabemos que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Em Filipenses capítulo 1, Paulo esboça esse aparente conflito. Ele disse: eu gostaria de partir para estar com o Senhor. Aqui ele mostra que essa partida representa um encontro imediato
Eu desejo partir para habitar com o Senhor. Lá do mesmo jeito, só que Paulo faz uma opção. Ele diz: eu quero permanecer aqui, não porque tenho um projeto pessoal, não porque tenho alguma conquista a obter, e não que essas coisas sejam ruins, mas o que ele diz lá, entre partir para estar com Cristo e continuar me dando, me gastando em prol da obra, eu permaneço aqui. Então Paulo tem duas ambições santas: partir para estar com Cristo, e a outra, continuar trabalhando para conquistar vidas para o reino. E é esse o santo conflito do apóstolo Paulo. Mas, meus queridos, a quarta questão aqui é que a esperança, ela precisa desembocar em serviço cristão. O versículo 9: é por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, quer presentes, quer ausentes. O apóstolo Paulo está dizendo que quem tem essa esperança procura agradar o Senhor, procura servir ao Senhor, vive com confiança, vive com bom ânimo e procura agradar ao Senhor. E mesmo em meio aos gemidos, não desiste, não desfalece, mas usa todos os recursos, todas as forças, todas as oportunidades, todos os dons e talentos, para que o progresso da obra de Deus seja algo incontestável. Aqui fica claro que essa esperança não nos transforma em ETs, em alienados. Não é uma perspectiva escapista, uma fuga da realidade. Não, ela gera encorajamento, força, vontade, ânimo, confiança, para a gente enfrentar a vida, para a gente servir ao Senhor, para a gente fazer a missão. É isso. Mas há uma segunda questão. Agora, o segundo ponto que a gente coloca aqui, no que tange a esses fundamentos paulinos. Se, em primeiro lugar, nós devemos descansar na esperança, olhando para o céu, em segundo lugar, devemos andar no temor do Senhor, como nunca antes. Olhe para o tribunal de Cristo. Olha o versículo de número 10. Porque é necessário que todos nós compareçamos, sejamos revelados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, em resposta aos seus inimigos, acusadores, é que a razão pela qual ele prega o evangelho que ele prega e usa os métodos que ele usa, é porque ele não está fazendo a obra para homens, mas para Deus, baseado num princípio de que um dia ele vai estar perante o tribunal de Cristo para prestar conta de tudo que ele fez por meio do corpo, seja bom ou mal. Essa consciência de Paulo de que ele não apenas espera o céu, mas que ele vai estar diante do tribunal de Cristo para uma prestação de conta diante do Supremo Juiz, o conduz a uma ação permanente de vigilância, de atenção, de cuidado, de zelo, para que ele não seja achado em falta diante do Senhor. E diante disso ele coloca 3 questões importantes. Primeiro, conserve a sua consciência pura. Visto que você vai estar diante do tribunal de Cristo, cuidado não apenas com suas ações, mas com suas motivações. Verso 11, e assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas. Olha a explicação dele para o modo como ele incansavelmente se comporta na pregação do evangelho. Ele disse: eu conheço o temor do Senhor. Eu sei que vou estar diante do tribunal de Cristo. Diante disso, eu procuro persuadir as pessoas. Eu procuro levar o evangelho a elas, mesmo que elas tenham um facão na mão. Eu não me intimido.
Por quê? Porque um dia eu vou estar diante do tribunal de Cristo. Mais do que temer um facão, eu temo o tribunal. O que eu vou dizer diante do meu Senhor que se entregou por mim? Que desculpas eu usarei diante do pastor da igreja, diante das pessoas? Eu posso usar desculpas, mas é diante do tribunal de Cristo que vê todas as coisas. Assim ele chama a atenção, conhecendo o temor do Senhor, procurando persuadir as pessoas, mas somos plenamente conhecidos por Deus. Ele tem a consciência de que Deus o conhece, de que o que ele faz agrada a Deus. Aí ele diz: espero que também sejamos reconhecidos na consciência de vocês. O segundo princípio ainda aqui é: examine sua condição interna antes de preocupar-se com a aparência externa. Paulo está dizendo que, como missionário, apóstolo, pregador do evangelho, verso 12, ele não está preocupado em obter a aprovação de homens. Não queremos novamente nos recomendar a vocês. Não estou querendo carta de recomendação. Pelo contrário, estamos dando uma oportunidade para vocês se orgulharem por nossa causa, para que tenham o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Paulo está se referindo aos falsos apóstolos, que se gloriavam de quê? Da aparência. Aí ele diz: quando eu apresento as credenciais do meu ministério e faço uma defesa da minha vocação, do meu conteúdo, do meu apostolado, dos meus métodos, eu o faço não porque busco a minha glória, mas porque busco a glória de Deus. Eu o faço para dar oportunidade a vocês de saberem se defender diante dos meus acusadores. Portanto, a questão aqui é que Paulo vai estar diante do tribunal de Cristo e sabe que convém que ele seja aprovado diante de Deus. Então, o que ele faz diante dos homens, ele faz sabendo que está diante do Senhor. Terceiro, faça todas as coisas para agradar a Deus e não os homens. Verso 13: porque se enlouquecemos é para Deus, se conservamos o juízo é para vocês. É possível que muitos diziam: Paulo é louco. Ele disse: daí? Eu não já disse para vocês que o evangelho é loucura? Então quem o prega é louco. Agora, se eu sou louco por amor a Deus. Se eu sou louco porque amo a obra de Deus. Mas também se eu tenho juízo, se alguém diz que eu sou inteligente, é para a edificação da igreja. A minha loucura é por amor a Deus. As minhas capacitações é a serviço da obra de Deus. Então, quer seja uma coisa ou outra, é tudo para a glória do Senhor. Portanto, o que é que está sendo dito aqui? Que nós devemos viver a vida debaixo do temor do Senhor, com toda preocupação em agradar a Deus, com toda preocupação em sermos transparentes e autênticos, porque um dia nós vamos estar diante do tribunal de Cristo. Convém que as nossas obras sejam santas e gloriosas. Mas alguém há de dizer: pastor, nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos por causa da graça, por meio da fé. Por que eu tenho que comparecer diante do tribunal de Cristo? Fica muito evidente que o julgamento dos cristãos não é para condenação, é para galardão. E nós somos aqui encorajados a nos engajarmos na obra de Deus, a fim de naquele dia recebamos do Senhor o galardão que Ele preparou para nós. E a terceira e última questão: controlado pelo amor de Cristo como nunca antes, olhe para a cruz. Se nós quisermos fazer a obra missionária, nós precisamos estar controlados pelo amor de Cristo, controlados pelo amor de Cristo como nunca antes. E para isso nós precisamos olhar para a cruz. Olha o versículo 14. Por amor de Cristo, pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Queridos, o que é que Paulo aqui quer nos ensinar? Primeiro, que
que o amor de Cristo nos concede a graça da salvação. Ele está dizendo que só somos salvos porque Cristo morreu por nós. Mas ele está dizendo que quando ele morreu por nós, nós também morremos para nós mesmos, a fim de vivermos para ele. Isso está muito claro no chamado de Jesus. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou isso está muito claro nas palavras do apóstolo Paulo: eu não mais vivo, é Cristo que vive em mim, eu estou crucificado. A vida que agora vivo é pela fé no Filho de Deus, que morreu e se entregou por mim. E aqui Paulo está dizendo, o amor de Cristo, ele nos estimula, ele nos motiva, ele nos constrange, ele nos controla, ele nos domina. Ele produz impacto na nossa alma. Quando eu olho para a cruz e vejo o amor do Senhor, eu sou constrangido a continuar pregando. Essa é a outra resposta que ele dá para os seus inimigos. Vocês não sabem por que eu prego o Evangelho? Vocês não sabem por que eu me gasto e me deixo gastar? É porque eu sou constrangido pelo amor. Perceba que Paulo, ele não prega apenas porque quer o céu. Paulo não prega apenas por temor do dia do juízo ou com medo do inferno. Paulo prega motivado pelo amor. E qual é o amor que motiva Paulo? É o amor revelado na cruz. É o amor expressado na vida de Jesus naquele madeiro. Mas em segundo lugar, o amor de Cristo nos redireciona a nossa vida a um novo propósito. Esse amor que nos constrange redireciona a nossa vida. Olha o verso 15. Ele morreu por todos para que os que vivam não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quero que vocês observem aqui uma coisa. Paulo está dizendo que quando o Senhor nos salva, através desse amor revelado na cruz, ele também redireciona a nossa vida, mostrando que aqueles que foram alcançados por esse amor precisam viver não mais para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, isso significa dizer que nossa vida tem uma outra cosmovisão, tem um outro direcionamento, tem uma outra escala de valores, de prioridades. E é aqui que entra a obra missionária. É aqui que entra o nosso compromisso com o Senhor, em que o Senhor nos chama para que nós possamos doar as nossas vidas em prol da sua obra, como Ele se deu. O ministério da igreja, a missão da igreja é uma continuidade daquilo que Cristo fez. É claro que nosso sacrifício, a nossa doação, não tem o caráter de um sacrifício expiatório. Mas foi Ele quem disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós outros. Somos enviados na mesma perspectiva de amor, de entrega, de dedicação, de comprometimento, de paixão pelas almas perdidas. Então, que não vivamos mais para nós, numa sociedade materialista, secularizada, que vive à margem de Deus. É muito comum nós estabelecermos os nossos próprios ídolos, que tomam o lugar de Deus, da devoção, do culto ao Senhor, por mais que sejamos religiosos. Aqui Paulo diz: mas você não pode viver para si. O propósito da sua vida é que você viva para o Senhor. Assim você estará pronto a dizer como Isaías, o profeta: eis-me aqui, envia-me a mim. Terceiro, o amor de Cristo muda nossa percepção de mundo. O amor de Cristo faz com que a gente enxergue o mundo numa outra perspectiva. Ele nos constrange, Ele nos redireciona, mas Ele também muda a nossa visão de mundo, tira as escamas dos nossos olhos. Nós já não olhamos o mundo com as lentes do mundo, nós olhamos o mundo com as lentes do Evangelho, com a visão de Cristo, com os olhos de Deus. Olha o verso 16: assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Paulo já havia dito em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, que o homem natural não pode compreender as coisas de Deus,
Aqui ele está dizendo que antes de conhecer esse amor de Cristo, ele via Cristo numa perspectiva natural. E o que ele fazia? Ele se opunha, ele perseguia a igreja. Mas agora ele olha para Cristo com outro olhar, não segundo a carne, mas o olhar de alguém que foi iluminado pelo Espírito Santo, que foi regenerado, alcançado, chamado, vocacionado. E consequentemente ele diz: olha, se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Não é dessa maneira que nós o conhecemos. Queridos, quarto e último lugar, o amor de Cristo revelado na cruz fez-nos uma nova criação. É assim, verso 17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. O que Paulo está dizendo aqui em quarto lugar? É que exatamente nós somos uma nova criação. Aquela criação caída em Adão, representada por Adão, o primeiro pai, está determinada a condenação. Aquela criação caída não tem mais jeito, humanamente falando. Não há projeto político, econômico, social que dê jeito às ruínas provocadas pelo pecado. Mas Cristo veio como um novo representante, o último Adão, na linguagem de Paulo aos Romanos capítulo 5. E o que ele fez? Estabeleceu uma nova criação, de modo que o termo mais correto aqui é: quem está em Cristo é nova criação. Já não faz parte daquela criação antiga, mas da criação nova, redimida. E tudo isso quem provocou foi o amor do Senhor. Esse amor que nos constrange. Assim eu concluo, colocando essas três coisas para vocês. Primeiro, você quer ser um missionário autêntico, verdadeiro, realizando a obra de Deus aqui na terra? Viva a vida com esperança. Olhe para o céu. Não ponha a sua esperança naquilo que é passageiro, naquilo que é uma mera tenda. Não viva como um simples peregrino. Olhe para o céu, tenha uma esperança eterna. Compartilhe dessa esperança. Viva com bom ânimo. Diga para as pessoas que mesmo que essa tenda se desfaça, você tem uma casa no céu. Segundo, viva a vida no temor do Senhor, num mundo extremamente corrompido, longe, distante dos valores do reino de Deus. Ter o temor de Deus no nosso coração é o princípio da sabedoria. Olhe para o tribunal de Cristo. Um dia vamos estar diante dele. Convém que cheguemos ali não de mãos abanando, mas com muitos frutos para apresentar diante do Senhor e recebermos o glorioso galardão. E terceiro, viva a vida no amor de Cristo. Olhe para a cruz. Seja constrangido, controlado, impactado por esse amor. E quando esse amor estiver controlando o seu coração, você não fará nada por dever, nada por modismo. Você não fará nada pontualmente, mas isso será o seu estilo de vida. Você viverá a missão. Você vai missionar o tempo todo, na faculdade, na universidade, no trabalho, na família. E por quê? Porque o amor do Senhor te impulsiona. Você é estimulado por esse amor que levou Cristo à cruz. Vai conduzir você ao campo e você vai ser usado poderosamente para a glória do Senhor. Que Deus os abençoe, que Deus os agracie, que o Senhor nos ajude a olhar para o céu, olhar para o trono, olhar para a cruz. Esse tríplice olhar fará toda a diferença na nossa vida. Que Deus nos abençoe.